Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Julgar. Eu sou a doutora Fernanda Júli e hoje nós vamos ter uma conversa aqui, um bate-papo especial com o Rodrigo Lopes, empreendedor. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo, eu já quero aqui pedir para você, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo lá no grupo dos advogados. Sabe aquele grupo lá que você tem que fica conversando com os advogados? Compartilha, porque hoje nós teremos muito conteúdo de valor. Você sabe, eu já falei várias vezes, como advogados nós também somos empreendedores e empresários. Mas antes de chamar o Rodrigo, eu quero aqui ver o que a Márcia Benatti tem para nós. Nós vamos ver, então, o quadro Imagem Legal. Eu, como advogado, para mim foi libertador, mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais, que você explicasse mesmo como que funciona, como que é feita essa multiplicação de lucros. Eu vou te falar, eu vou explicar, porque é uma dúvida muito comum, sabe, amiga? O que acontece? Muitas pessoas têm, assim, um mito em torno desse assunto guarda-roupa, em relação à consultoria de imagem. Porque muitos pensam que, assim, não, vai chegar a consultora de imagem, se eu contratar uma consultora de imagem, vai jogar tudo fora, porque tem aquela versão teatral, né, do Esquadrão da Moda, que joga no lixo as roupas, que é só uma expressão, é uma forma de expressar o que é feito com a roupa, mas não. O que acontece? Na consultoria de imagem, é feita uma triagem dentro do seu guarda-roupa, depois de ter feito um questionário, depois de entender, né, qual que é o seu perfil de estilo, aí sim nós vamos aí para a montagem de looks no guarda-roupa. Que muita gente também, é outro mito, Camila, as pessoas pensam assim, não, eu vou ter que comprar uma loja, né, de roupas para mim, porque com certeza ela vai jogar tudo fora, minhas roupas do guarda-roupa, não vai ficar nada, eu tenho certeza. Olha, eu vou te falar, essa dúvida é mais comum do que se possa imaginar. Eu acho que eu nunca me deparei com alguém que me passasse, né, essa ideia. Falou assim, não, se você for lá em casa, você vai jogar tudo fora, eu tenho certeza. Primeiro que não é dessa forma. É feita uma triagem de acordo com o perfil de estilo e com os objetivos, né, de cada cliente, que aí sim nós traçamos, porque a roupa é usada como uma ferramenta para você atingir de forma mais assertiva seus objetivos. Então, a roupa é usada como uma ferramenta mesmo, né, a nosso favor, para ser atingida aí, para a gente comunicar, para a gente passar essa mensagem não verbal que nós comunicamos, né, o tempo todo através da nossa imagem. Então, o que significa daí a multiplicação de looks no guarda-roupa? Quando é feita essa triagem, detectado, é feito o diagnóstico do cliente sobre o perfil de estilo dele, quais são seus objetivos pessoais, profissionais, no dia da montagem de looks, a gente faz aí eu faço a multiplicação nada mais é do que com uma mesma peça é possível a gente criar vários looks diferentes com aquela mesma peça. Então, aconteceu já várias vezes com clientes que não tem necessidade muitas vezes de adquirir as peças-chave, muitas vezes já até tem. Se não tem, a gente adquire somente as peças-chave, que são coringas, que são 5 a 6 peças no guarda-roupa, que são as coringas, né, que vai fazer aí o link com as outras peças que você já tem no seu guarda-roupa, que aí a gente cria novos looks em função dessas peças, e aí sim cria-se uma multiplicação de looks. Então, quem vê, ainda eu falo assim, né, para o cliente, quem vê a pessoa no dia a dia, pensa assim, nossa, essa pessoa com certeza tem 1 quilômetro assim de guarda-roupa sobrando, porque não é possível, todo dia tá com um look diferente, mas não. O fato de você trocar as peças, modificando o look, já cria-se uma nova versão daquela peça. Então, você cria um novo look, um novo conceito daquela peça. Então, você traz aí novas informações em cima da mesma peça. Então, você cria para outras situações, outros eventos. Então, é possível, sim, você ter poucas peças e a gente fazer a multiplicação,
que a minha especialidade dentro da consultoria de imagem é fazer essa multiplicação de looks. Então você cria aí um guarda-roupa incrível, eu falo que com poucas peças e não tem relação também com grifes, porque ontem eu me deparei inclusive com um cliente falando assim, então, mas é que eu não costumo comprar muitas grifes. Muita gente tem essa dúvida, sabia? Em relação à elegância, como se elegância tivesse relação direta com peças caras ou de grifes. E não tem absolutamente nada a ver. Claro que peças de grife você traz sim, porque tem todo um caimento, né, incrível. Ela tem um tecido, o tecido mais sofisticado, então claro que sim. Mas não necessariamente você está limitado, né, a estar elegante, dependente aí de peças caras, de peças mais sofisticadas, de altíssimo padrão. Então é possível uma pessoa que não tem acesso a grifes nem peças muito caras, estar extremamente elegante no seu dia a dia, e impactar e causar uma excelente impressão e ela atingir de forma assertiva aí seus objetivos através da imagem dela. É sempre muito bom aprender com a Márcia. Eu já falei também, e ela, inclusive, não adianta nós termos só o nosso conteúdo, nós também temos que transmitir uma imagem. E olha, nós sabemos que a imagem para o advogado é extremamente importante. Muito obrigada, Márcia. E agora eu dou as boas-vindas ao Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Sempre bom trocar esse bate-papo aqui, é sempre enriquecedor. De alguma maneira a gente fala, mas a gente aprende também. Que ótimo. Inclusive, eu vou compartilhar aqui, olha, eu estou conhecendo o Rodrigo pessoalmente hoje. É Eu já verdade. conheço ele, nós já nos conhecemos, a esposa dele também que tá aqui nos bastidores do Instagram. E olha só, depois de alguns anos ali trocando ideias no Instagram, estamos aqui hoje. É uma porta, né? É um caminho lá, é um caminho de contato hoje, não tem jeito. Tem muita gente que a gente tem contato pessoalmente depois, mas a rede social aproxima muita gente, né? Isso mesmo. E eu lembro, Rodrigo, que eu comecei a seguir você por uma indicação de uma colega nossa, a Betina. E ela falou assim pra mim o seguinte, falou, olha, eu tô dando aula de personal pra um cara que eu acho que você vai gostar do perfil dele. Eu falei, sério? Ela falou, porque assim, ó, o cara manja de marketing, é empresário, tem um monte de empresa. Na época eu estava em transição, saindo da polícia, me aventurando ali nos cursos online. Inclusive, eu tenho mentoria ainda. Nós temos uma mentoria, eu, doutora Camila, que é Vivendo da Sua Paixão. Então, ainda estou no marketing, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, mas agora eu estou um pouquinho mais no âmbito jurídico. E na época, a Betina passou o seu Instagram, eu olhei e adorei. Eu gostei dos conteúdos que você compartilhava e ficou marcado lá, Rodrigo Lopes Empreendedor. E eu queria saber um pouquinho de você. Conta pra mim, conta pra nós, como que foi para surgir essa marca, Rodrigo Lopes Empreendedor? Eu acho que foi a necessidade de você encontrar um nome, porque você imagina o seguinte, eu quando eu entrei no Instagram, propriamente falando, já tinha um monte de Rodrigo Lopes, e tinha Rodrigo Lopes que nem utilizava lá. Então não dava mais nem para ser Rodrigo Lopes oficial, nem para ser... E aí eu pensei o seguinte, o que me caracteriza ali que eu posso depois do meu nome colocar? E aí ficou o Rodrigo Lopes Empreendedor. Esse é o motivo aí. Que bacana. Olha só, visionário, viu? Porque ficou marcado. Porque, inclusive, eu tava conversando aqui com o pessoal dos bastidores. Quem vai ser o entrevistado de hoje? Rodrigo Lopes, empreendedor. Já ficou marcado já. É. Isso é bem bacana. É porque o que eu gosto de fazer também, né? Eu acho que o empreendedorismo, eu tenho uma veia nisso tudo. E aí, eu acho que fez muito sentido também. E você sempre foi empreendedor? Você já foi CLT? Conta um pouquinho da sua Não, história. já fui CLT e aprendi muito sendo CLT. Eu acho que CLT me trouxe uma base, inclusive, no mercado. Talvez se eu tivesse começado a empreender, eu não teria a base que eu tive. A minha história, na verdade, é o seguinte. Bom, muito parecido com a história de 95% dos brasileiros. Eu nasci numa família simples, humilde, mas uma família que pelo menos me deu estrutura para poder sonhar, né? Me deu educação, não me permitiu enxergar tudo, porque quando a gente vem numa origem pobre, eu acho que até tem uma limitação das pessoas mostrarem pra gente, pô, cara, você pode chegar aqui. Hoje você tem rede social, hoje você vê
as pessoas vencendo muito mais do que o que você via antes. Na minha época, o máximo que a gente via era na novela das 8, que era uma coisa que, graças a Deus, culturalmente lá em casa nunca teve. A gente não assistia. Mas até... Então, quando você vem numa família mais simples, você tem acesso a algumas coisas, mas todo mundo acorda querendo vencer, sonha, né? Em, poxa, querer superar, querer progredir na vida. E eu não era diferente de ninguém, né? Então, mas o que me, talvez, qual que foi a minha história? A minha história foi poder progredir lentamente com as oportunidades que eu tinha. Então, eu vim, de novo, sair de uma família simples, mas que minha família sempre me incentivou a estudar. Ah, estudar o quê? Entrar numa grande faculdade? Talvez, mas a gente sabia que mesmo assim era difícil, vindo de um colégio público, entre outras coisas. Mas eu sempre busquei caminhos que pudessem me colocar num próximo nível. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui fazer um curso. Esse curso era um curso no Senai da vida, que muito jovem fez, né? E que tinha uma boa estrutura. Então, dos 14 aos 16, eu fiz um curso de marcenaria moderna. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Fui trabalhar depois de marceneiro. Meus pais eram pequenos comerciantes. Trabalhei com os meus pais durante anos. Aliás, nasci num comércio pequenininho, né? E aí depois fui fazer um curso no Senai. Aí saí de lá, fui trabalhar numa empresa como marceneiro, numa empresa que era uma empresa de modelação industrial. E aí, quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou: filho, eu acho que isso não combina com você. E eu falei: mãe, por quê? Eu falei: eu acho que você tem a pegada, você gosta de computador, você tem uma pegada mais administrativa. Ela falou pegada, mas foi isso que ela quis dizer. Por que você não faz um currículo e leva esse currículo para outros lugares? Eu morava numa cidade do interior de São Paulo, e aí eu comecei a levar currículos numa outra cidade vizinha que chamava Piracicaba. E aí eu consegui um emprego lá, eu saí da marcenaria e fui trabalhar no Banco Itaú. Cara, assim, poxa, totalmente, eu não lembro o que eu contei no currículo para entrar no Banco Itaú, porque pô, o cara que olhar lá, meu cara fez marcenaria, vai trabalhar no banco. Tudo bem que era uma função diferente, o Banco Itaú estava lançando um projeto deles que era uma financeira, que você buscava clientes na rua. E aí eu já tinha vindo do comércio, eu fui trabalhar nessa financeira, poxa, me identifiquei muito, porque me comunicava muito bem já. Eu nasci, cara, e meus irmãos pior do que eu. Meus irmãos literalmente cresceram ali desde criancinha dentro de um comércio. Ali minha vida começou, meus pais começaram com comércio quando eu tinha 6 anos, um pequeno comércio. Então me desenvolvi muito comercialmente, falar com as pessoas, lidar com o ser humano, isso era uma coisa muito importante. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, que era uma financeira, me destaquei lá e eu sempre tive uma coisa, cara, eu não quero ser o segundo, quero ser o primeiro, não quero ser o segundo. Então, comercialmente falando, fui o primeiro. Arrumei uma oportunidade para ir para São Paulo. Eu era de São Paulo, na verdade, minha família foi para o interior de São Paulo. A gente era de São Paulo, minha família começou esse negócio a empreender pequenininho, esse projeto em São Paulo. E meus pais, por causa da violência em São Paulo, decidiram vender esse comércio e ir para uma cidade do interior. E aí eu tinha ainda amigos de São Paulo que eu tinha feito na minha juventude e que me convidavam, ó, vem para cá. E eu tinha um amigo que era o Renan e ele falou, cara, vem para São Paulo que eu vou fazer um aniversário aqui. E aí com 19 anos eu fui para São Paulo, peguei um ônibus em Piracicaba, fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, cara, eu já era outro mundo, porque eu morava na periferia de São Paulo. Eu não conhecia a Zona Sul, eu não conhecia a Avenida Paulista, eu não conhecia os grandes prédios. O meu universo era limitado. E aí eu fui no aniversário dele e eu passei um final de semana conhecendo esse universo que eu não conhecia. Passando de carro e eu olhei assim, cara, eu quero morar aqui. Quero morar aqui. E aí voltei para Piracicaba, eu já tinha um número bacana no banco que me deu propriedade para poder barganhar e chegar no meu gerente, que na época era o Ricardo França, que depois foi um grande amigo, fez outros projetos comigo, e pedi para Ricardo, eu acabei de... Era tudo história. Eu contei pro Ricardo que eu tinha passado no vestibular em São Paulo, precisava me mudar. Cara, você vai me transferir ou não? E contei para os meus pais que o banco estava me transferindo. Então, para cada um, eu contei uma história. E deu certo, casei as duas histórias e fui para São Paulo. Inicialmente fui morar com a minha avó lá, tinha apartamento em São Paulo. Depois fui morar numa república. E aí começou minha jornada, porque aí eu continuei trabalhando no banco, mas ganhando R$400 na época.
para morar em São Paulo, não preciso nem te falar que é difícil naquela época. Claro que naquela época era como se fosse R$ 1.500 hoje. E aí comecei a aprender um pouco o universo corporativo, né? Porque, Julie, às vezes a gente tem coisa que prepara a gente, né? Poxa, por que eu vejo tanta coisa hoje e consigo trazer para o meu negócio? A pressão, o dia a dia, venda, a cobrança. Porque eu trouxe também do universo corporativo. Se eu talvez estivesse só empreendendo do dia para noite começado, sem ter essa vivência, talvez eu não teria tão capacitado para estar hoje nos meus negócios, ou ter construído os meus negócios como me ajudou. E aí do Banco Itaú, eu passei por outras empresas também depois, grandes histórias. Tive um primeiro negócio que não deu certo, que eu acabei me aventurando, sempre querendo fazer mais, sempre querendo ganhar mais dinheiro, sempre querendo conquistar, sempre olhando, falando, poxa, se alguém ter esse carro um dia eu quero ter, se alguém mora aqui eu quero morar também, o que eu preciso fazer? E sempre indo atrás da informação. Antigamente você ia atrás da informação no jornal, depois começou a internet, e aí comecei a ver possibilidades, montei um primeiro negócio que não deu certo, um negócio, aliás, nem teve um CNPJ propriamente falando, foi um produto que eu comprei para revender, depois voltei a trabalhar no mercado corporativo, Banco Pan-Americano, American Express, passei um período num segmento odontológico até abrir o meu primeiro negócio, e esse é o começo da minha história, né? Agora, se for contar a história aqui, dá um corte aqui de 3 horas. Eu tô aqui, tô ouvindo assim, olha, e a sua história, ela é muito inspiradora, porque você falou, você morava em São Paulo, depois foram para o interior, depois você utilizou aí da sua habilidade de comunicação, porque você já se comunicou lá com a empresa e com seus pais, conseguiu. Eu li um livro esses dias, eu terminei de ler ele, que é o do Flávio Augusto, chama Ponto de Inflexão. E eu achei muito bacana você contando a sua história, porque já desde cedo você teve vários pontos de inflexões, que é aquele momento que você tem que tomar uma decisão. Então, uma característica sua é que você tem ousadia, você tem coragem. Tem que ter, né? Nessa vida hoje, se você não tiver, você vai ficar para trás. E esse negócio que você montou, mas que não teve um CNPJ, como que foi para você montar ele e... Não em detalhes, mas, por exemplo, saber que ele não funcionou e você falar, não, eu vou continuar. Esse não funcionou, mas eu vou continuar. Porque tem muita gente que desiste no meio do caminho. Eu tinha uma coisa, eu sempre tenho uma coisa o seguinte, eu tenho um outro, além de ser ousado, eu sou muito orgulhoso. Então você imagina só, né, depois do meu pai ter feito o maior esforço da vida dele, de ter saído de São Paulo, da capital, por causa de violência, cara, eu não quero criar meus filhos mais aqui. Então, ele fala até hoje que, poxa, São Paulo ele ganhava mais dinheiro do que no interior. Então, ele fez a maior ousadia da vida dele para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar da violência. E eu fiz o contrário, eu voltei para São Paulo. Como que eu ia voltar para minha casa, né, e falar, não deu certo São Paulo, né? Então, é o seguinte, tinha que continuar, não podia pegar o telefone e ligar para casa lá e chorando, que eu não ia fazer isso jamais. Então, mas esse negócio também trouxe um aprendizado. Por que ele não deu certo, tá? Porque eu conto rápido esse negócio. Na verdade, esse negócio, como eu trabalhava no banco, me apareceu de uma pessoa que comercializava, que tinha uma caneta que detectava dinheiro falso. Cara, eu te vendo essa caneta por R$3, você vende por R$15 no comércio e você vai ganhar dinheiro. O que eu fiz? Fui lá numa loja chamada Zogby, em São Paulo, no centro de São Paulo, comprei um terno que dava 2 de mim, vesti lá, parcelei, fiz um crediário para comprar 2, na verdade um verde, um marrom horrível, mas comprei, vesti esse terno, saí na rua de São Paulo, comércio em comércio vendendo. Primeiro dia que eu fiz isso num sábado, eu ganhei metade do que eu ganhava num mês de trabalho. Em um dia, né? Um dia. Para que eu fui lá e pedi a conta na hora do banco e vamos trabalhar. Só que o que acontece? No banco, eu tinha cultura organizacional de precisar chegar lá e bater um pontinho. Quando eu virei dono do meu negócio, eu perdi isso. Eu falei, cara, agora eu sou dono. E de repente eu comecei a sair 5 horas da tarde para abordar tantas pessoas, tantos comércios, para voltar às 6 horas. A hora que eu vi, eu tinha quase quebrado. E aí eu falei o seguinte, caramba, eu preciso de alguém que eu preciso ter uma rotina. Legal. Para não precisar. E aí foi o primeiro aprendizado que eu tive na minha vida. Que nada, você não pode subestimar o trabalho. Não importa o que você está fazendo. E às vezes você precisa construir, por exemplo, naquele momento, para mim, a válvula de escape, ou talvez
poder ter uma segurança era voltar para uma CLT, ir para uma CLT que eu sabia que eu ia ter que ter horário, ia cumprir aquilo, porque eu não tinha uma característica para poder me organizar e me manter no negócio. Esse era um momento que eu vivi. Então, assim, cara, eu não ia seguir uma história aqui, porque eu ia continuar sendo uma pessoa sem ter uma pontualidade. Então deixa eu ver se eu entendi. Você saiu da CLT, aí você foi ser dono do próprio negócio. Empresa. É. Eu, empresa. É. E aí, você já viu que você não estava amadurecido e você voltou a ser CLT. Eu sempre tive uma chavinha comigo, Julie, em vários momentos da minha vida, que ela vira automático. Ela fala assim, opa, volta aqui, você tá fazendo... Cara, em vários momentos, em muitos momentos que eu passei, a chavinha virou, deu aquele... É tipo um termostato que aciona ali e você volta a tá no seu centro. Cara, alguma coisa, você precisa mudar alguma coisa, senão você vai se dar muito mal aqui. Eu achei interessante porque quase que dá pra dizer assim, você deu um passo para trás, porque você você estava na CLT, foi ser empreendedor. E aí você voltou, mas no sentido assim, preciso ainda amadurecer um pouco para depois dar 2, 3 passos exatamente. à frente. Precisava sobreviver, né? O ser humano também precisa, às vezes é uma questão de sobrevivência, cara. Só que ele precisa encontrar caminhos na sobrevivência que possam fazer ele progredir, evoluir. Falando desses caminhos, agora trazendo para o mundo jurídico, imagine que você tem aí os advogados te acompanhando, advogados que saíram da faculdade e estão em dúvida. Será que eu entro na CLT, vou lá trabalhar no escritório? Será que eu tento advogar? Quais são as sugestões que você daria, os conselhos ou orientações para que a pessoa, por exemplo, tente uma coisa, tente outra? O que você pode nos ajudar? Eu acho que a primeira coisa é nunca abandonar o seu sonho. Se você tem um sonho de empreender, cara, tudo certo. Não deixa esse sonho de lado. Até porque empreender é uma coisa muito bacana, né? Você poder tomar suas próprias decisões, você poder efetivamente montar um planejamento para a sua vida sem depender de um terceiro. Aliás, a gente sempre vai depender. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, tá? Você aprender com o dinheiro dos outros, meu irmão, é bom demais. Por quê? Porque você está entrando ali no escritório de advocacia, né? E você está entendendo ali qual que é o problema ali que aquele gestor tem, que o dono daquele escritório tem, os desafios, como que ele ganha dinheiro, onde que ele perde dinheiro, o que que ele faz de bom, o que que ele não faz, o que que ele pode te ensinar. E tem muito tempo, a vida é muito grande, cara. O tempo, se você for uma pessoa que entender, né, que a sua vida pode ser prolongada por uma série de coisas, fica tranquilo, 2, 3 anos dentro de uma carreira ali, sendo um profissional de um outro escritório, não vai acabar com o seu sonho de empreendedorismo. Talvez vai te preparar para você ser um empreendedor melhor. Até porque é isso que eu vejo. Eu vejo que as pessoas mais preparadas para empreender normalmente saíram de grandes desafios, né? Ou como CLT, ou como colaborador de alguém, diferente. Agora, o que eu oriento? Cara, não entre em qualquer lugar por entrar. Vai ver onde que vai te colocar no maior desafio, efetivamente. Não é só o que estão te pagando, é onde vai te acrescentar alguma coisa, onde você vai crescer, onde vai fazer com que você possa desenvolver. Então é o seguinte, poxa, quero trabalhar para alguém, também vai trabalhar no melhor lugar que você puder. Não vai trabalhar simplesmente naquele escritório só porque vai te dar um dinheirinho aqui. Cara, qual é o que vai me tirar da zona de conforto? Onde eu vou crescer? Onde eu vou ver grandes oportunidades? Então, eu penso assim. Agora, é isso. Eu acho que se uma pessoa quiser também empreender e tiver essa capacidade, tudo bem. Mas eu acho que investir esse tempo aprendendo com alguém, primeiro que você vai economizar muito dinheiro lá na frente, segundo que talvez você possa acelerar o processo e não ao contrário, você acha, não, eu vou perder 2, 3 anos aqui porque eu vou estar trabalhando com alguém. Não, às vezes esses 2, 3 anos não é perdido, você está acelerando o processo do conhecimento. Que legal, nossa, achei muito bacana essa sua sugestão e o aconselhamento. E faz todo sentido, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Porque normalmente é meio que fechado, ou você tem que ser uma coisa ou você tem que ser outra. Então, se você quer ser empreendedor, você não pode ser CLT. E aqui você já trouxe uma outra visão. Não, eu quero ser um advogado
individual, mas eu também posso ir ali antes, fazer uma preparação, ir num escritório, e estar lá como uma esponja, né? Adquirindo ali o conhecimento. Isso é muito legal. É. Falando ainda do mundo jurídico e ainda de jovens advogados, eu vi lá que você tem mais de 300 mil seguidores, que você é bem ativo nas redes sociais. Você aconselha esse jovem advogado, por exemplo, acabei de sair da faculdade, o que eu tenho? Hoje eu não consigo abrir, por exemplo, um escritório formal. Eu posso fazer da internet o meu primeiro escritório, montar um site, por exemplo, usar as redes sociais. Eu acho o seguinte, tá? Em 2024, você não precisa sair da faculdade para você gerar conteúdo, para você usar rede social. Até porque é o seguinte, querendo ou não, o que eu sinto falta, né, da maior parte das graduações, sendo médico, sendo advogado, sendo um dentista, não importa, que eles te preparam para o mundo acadêmico, principalmente para teoria, e não te ensinam a vender. E vender é o quê? É colocar as suas ideias para o mundo, é colocar o seu pensamento para o mundo, é poder efetivamente começar a aprender como que eu desenvolvo comunicação. Então isso é muito importante, né, numa carreira para que você possa se tornar bem-sucedido. E você já pode começar a praticar isso no primeiro dia que você resolveu se tornar um bom advogado. Ah, Rodrigo, mas eu nem entrei na faculdade ainda, mas eu já posso começar a me expressar aqui. Os desafios para me tornar um advogado, desafios para buscar uma boa universidade, o que eu pensei, onde que eu fui atrás, porque isso vai te ajudar e vai te preparar, principalmente a nível de comunicação, e vai te ajudar muito lá na frente. Então, eu acho que hoje em dia, 2024, a gente não tem como não estar exposto na rede, principalmente quem precisa construir uma autoridade, quem precisa construir alguma coisa que depois vai proporcionar visibilidade, que vai melhorar a maneira que você fala, vai melhorar a maneira que você fala com o seu cliente. Ah, mas eu não quero estar pro resto da vida na rede social. Mas hoje, explorando isso, vai te preparar lá na frente para você se desenvolver, para você se comunicar melhor, para você falar. Imagina só, né? A gente está falando de uma carreira que vai para uma audiência na frente de um juiz, né? Poxa, falar bem é super importante. Você está vendendo, inclusive, lá na frente o problema que o seu cliente está tendo para um juiz, ou desafio, ou defendendo, ou brigando. Eu não sei não sei o que aquela pessoa vai fazer. Eu só sei que aquilo vai desenvolver muito ela. Então, se ela puder hoje começar a gerar conteúdo, começar a falar, começar a explorar um pouco os desafios e contar histórias, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, se uma pessoa tá lá acompanhando a história dessa pessoa que é jovem, que ainda nem entrou na faculdade, que depois viu a luta, depois viu ela entrando, viu ela aprendendo, ela começou a compartilhar, depois ela saiu, você imagina que essa pessoa já vai estar na frente de 99% das pessoas que estão entrando numa graduação e que vão sair de lá pensando que vão gerar algum conteúdo na área. Que bacana, Rodrigo. Essa daí seria mais no sentido, quando eu estava estudando marketing, a história, o caminho do herói, sabe? Que tem aquele... Jornada do herói. Isso, a jornada do herói. Seria nesse sentido. Eu acho o seguinte, indiferente desse sentido, eu acho que, de novo, gente se conecta com gente, né? Você pode contar a sua história, você pode contar os seus desafios, e você pode, ao longo dessa história, começar conectando as pessoas através das dores, né? Então, quais são as dores? Eu acho que advogado tem que contar história, né? E até porque a gente precisa tomar cuidado com o que é permitido na OAB, né? A gente fazer. A gente sabe que a OAB não se brinca, né? E querendo ou não, né? É uma instituição muito séria. Então, a gente tem que tomar cuidado porque, agora, contar histórias posiciona um monte de pessoas dentro daqueles mesmos desafios e que vão se conectando com você. É isso, eu acho que é isso que é o caminho. Sim. Rodrigo, e o advogado, por exemplo? Ah, mas eu não vou gravar vídeo porque eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor celular. Quais são as suas orientações em relação a isso? É melhor feito do que perfeito ou não? Você acha que tem que esperar ali o momento ideal? Momento ideal nunca vai ter, né? Porque as pessoas querem chegar, nem o Nelson Williams, que tem uma produção hoje no que ele faz, que é um advogado que todo mundo respeita e olha o lifestyle. Cara, começou gravando, não tinha a mesma produção, não tinha a mesma vinheta, não tinha, foi evoluindo. Eu tô falando de um cara que já era muito bem sucedido. Imagina outras pessoas ficarem esperando, porque é o seguinte,
todo momento, mesmo quando você estiver no topo da sua cadeia, você vai precisar evoluir alguma coisa. Então você nunca vai poder esperar o melhor momento, porque o melhor momento nunca vai existir, nem quando você estiver no topo da cadeia. Então é o seguinte, pega o que você tem, e eu sempre fiz isso na minha vida, né? Eu peguei as oportunidades que eu tinha do jeito que eu podia. Existe uma frase, né, na bandeira do Brasil que chama ordem e progresso. Inverte essa frase, coloca progresso e ordem, cara. E aí você vai ver. Então, primeiro você faz as coisas, depois você organiza as coisas. Sim, eu penso dessa mesma forma. E eu sempre penso assim, eu tenho um pacto com o progresso, não com a perfeição. Então, hoje, como eu progredi aqui no podcast, por exemplo, hoje eu me saí melhor do que o último episódio. O vídeo que eu gravei lá no Instagram foi melhor do que o último. Nem que seja isso aqui. Nem que seja uma forma que eu transmiti melhor a comunicação ali, o conteúdo, ou uma luz que eu adquiri, que foi melhor. Mas eu realmente eu faço. E parece que eu sinto assim, que eu faço e realmente eu sinto que tá me preparando, que é um próximo passo para cada vez melhor. E eu penso também na questão do julgamento. Você já teve muitos haters aí nessa jornada? Eu já tive, eu queria ter tido mais, viu? Muito mais. Porque, cara, só tem hater, na verdade, quem tá fazendo alguma coisa que tá chamando atenção ou que tá efetivamente incomodando as pessoas. Quando você tá incomodando alguém, é um bom sinal. É porque você tá crescendo. Então eu falo o seguinte, eu tive muito poucos haters. Eu acho que se eu tivesse tido mais, eu teria me desenvolvido mais. Mas talvez também foi um caminho que eu tentei seguir sempre na minha vida de... Eu nunca quis engajar pela polêmica, até porque é o seguinte, eu sempre pensei o seguinte, o meu estômago para dormir, ele tem uma limitação. Então, falei, eu vou encontrar caminhos aqui a nível de conteúdo, vou me tornar uma autoridade no que eu faço. Tem gente que vai até um outro limite, que tá se colocando, tá investindo tudo pela audiência, indiferente o que ele vai fazer, indiferente. Cara, a gente sabe, né? Pelo amor de Deus, hoje as pessoas fazem cada coisa para poder aparecer que é absurdo. Eu não quero, não é esse é o caminho que eu quero. Eu quero um caminho em paz, eu quero um caminho que eu possa construir uma autoridade, porque as pessoas me olhem e possam me respeitar. Agora, também não estou preocupado também com julgamento, que as pessoas vão achar. As mesmas pessoas lá, os mesmos amigos que quando eu comecei a gerar conteúdo e brincava comigo, o blogueirinho, blogueirinho, agora eles estão gerando conteúdo. Agora estão entenderam que aquilo era importante para o negócio e há 7, 8 anos eles me chamavam de blogueirinho, agora só que eles estão 7, 8 anos atrasados. Eu já peguei todo esse mercado, toda essa oportunidade, já coloquei muito dinheiro no bolso fazendo como blogueirinho e agora eles entenderam que ser blogueirinho é uma coisa legal. Eu não tô nem aí. É isso mesmo, eu gostei, viu? Eu também, nossa, já fui chamada muito de blogueirinha já, mas daí quando eu vejo que o dinheiro caindo, eu falo, tudo bem, tá Tudo bem. tranquilo, tá tranquilo. Ô, Rodrigo, e falando ainda um pouquinho sobre o marketing, nós falamos da OAB, tem um provimento de 2021 que ela permite o marketing jurídico, inclusive permite os anúncios patrocinados. Você indica hoje, você que utiliza as estratégias de marketing na sua empresa, que nós advogados também façamos esse tipo de marketing patrocinado? O que você indica? Julie, nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma pessoa é nada sem comunicação, sem marketing. Você vê a BYD chegando no Brasil e daqui a pouco vai abocanhar 5% no mercado de automóveis aqui. Eu tô falando, cara, uma montadora. Mas por quê? Porque tá aparecendo em tudo quanto é lugar, tá se posicionando. Agora, o que a gente precisa entender? Fazer marketing é super importante. Eu não indico, é uma necessidade. Quem não faz, pelo amor de Deus, não vai crescer. Né? O mundo inteiro só existem grandes empresas porque elas um dia souberam fazer comunicação, seja qual foi a estratégia de comunicação. Você pode pegar da Nike a qualquer empresa que você conhecer no mundo, né? Então, por que elas se tornaram grandes? Porque elas souberam fazer comunicação. O advogado também tem que fazer comunicação. Agora, o que é importante da comunicação? Quando você descobre um negócio chamado, quando você encontra um negócio chamado CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Indiferente o lugar que você for estar em comunicação, pode ser outdoor, pode ser internet, pode ser o Google, né? Talvez eu indicaria mais o Google hoje, porque é um lugar que alguém está buscando uma dor e se uma pessoa está buscando, ela tem uma necessidade. Você precisa entender que eu preciso botar X de dinheiro para voltar Y de resultado.
Se esse X versus esse Y tá bacana, começou a empatar, ou começou a te dar, traz uma receita, esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. A comunicação, ela vai tirar uma parte da sua margem, mas ela vai te dar um volume maior de pessoas comprando o seu produto ou o seu serviço, que no caso que você está perguntando é advocacia. Sim, sim, interessante. Eu faço os anúncios, tá? Eu também, porque eu sei da importância, e é bacana hoje eu como advogada, já ter passado na minha transição da polícia para a venda dos cursos online, porque daí eu pude verificar realmente a importância. Então, eu, Fernanda, Julie, eu também não vejo como possibilidade de ter o marketing, não, vejo como necessidade básica. Eu vejo como necessidade básica. Assim como a comunicação também. Tem muitos advogados que ainda, apesar de estarem numa profissão que tem que falar, tem muitos advogados travados ainda, que têm dificuldade de falar. E aí entra a mentoria, os mentores. Você teve, ao longo da sua jornada, acredito que, mentores? Eu sou uma pessoa seguinte, eu sou muito observador. Então, quem são os meus mentores? Umas 1000 pessoas que eu admiro. Que eu vou lá e tiro um pouquinho, que eu tiro uma coisa boa, que eu tiro outra, que eu tiro outra. Não tem uma pessoa que eu falo assim, cara, esse aqui é o meu mentor e eu escuto todo mundo. Até porque todo mundo, eu tenho uma coisa que todo mundo é ser humano. Então todo mundo tem erros e acertos. Então eu quero tirar o melhor de cada pessoa. Não quero seguir um guru, ou seguir um coach, ou seguir uma pessoa, porque eu não acho que é isso que vai servir. Eu quero me moldar diante daquilo que eu desejo, um maior número de pessoas e principalmente fazer essa análise, né? Então, é isso que eu faço na minha vida. Eu não tenho uma pessoa, um mentor específico. Eu tenho uma observação muito aguçada para tirar muita coisa de muita gente. Isso é importante. E consigo tirar muitas vezes mais do que os acertos, consigo tirar muitas vezes até dos fracassos, cara. Eu observar pessoas que tiveram alguns determinados fracassos na vida e olhar e falar, caramba, esse cara aqui, através disso aqui, tem alguma coisa aqui que ele tá me ensinando até no que ele errou. Uhum. Falando em fracasso, Rodrigo, ao longo da sua jornada aí de empreendedor, você teve algum fracasso marcante que te levou a aprender algo assim? Ou foi mais estável a sua carreira? Não, eu tenho fracasso todo dia, né? Eu sou uma pessoa que tenta inovar todo dia. Claro que eu tive grandes desafios ao longo, tive desafios, mas assim, nunca foi. Até porque é o seguinte, eu sempre tive. Tudo isso foi muito controlado, né? Os fracassos. Mas tive grandes desafios. Por exemplo, eu tive uma empresa que era uma empresa familiar, que era uma empresa que se tornou muito grande, chegou a empregar 500 pessoas aqui em Maringá, e que essa empresa, num determinado momento, praticamente quebrou. Não quebrou porque continuou depois com a minha família, mas numa situação muito ruim, muito difícil, e que trouxe aprendizados também pra gente. Esse foi um grande aprendizado, foi um grande desafio, mas eu tive muitos outros. Na verdade é o seguinte, eu tenho fracasso que ninguém nem ficou sabendo. Por quê? Porque eu tenho uma coisa comigo que eu acho que é muito importante. Eu sou uma pessoa que testa muito rápido. Então, antes mesmo de comunicar, as pessoas observaram, e eu contei a história, e conto as histórias, vocês observam as histórias de negócios que deram certo. Uhum. Mas negócios que não deram, por quê? Porque não chegaram nem se tornar relevante. Quando eu percebi ali, quando eu fiz um MVP, né, que é entender se aquilo era viável ou não, e quando eu fiz aquele negócio muito rápido, eu percebi, poxa, isso aqui não era tanto do jeito que eu pensava, eu já abandono, eu já jogo ali para as perdas ali, e falo, caramba, esse negócio aqui não vai virar e tá tudo bem, perdi um pouquinho de dinheiro e vambora pro próximo. Então eu sempre fiz muito isso. Você não tem aquele apego. Não. Tem que dar certo. Se não der certo, meu Deus. Não tenho. Eu sou dinâmico. Eu nunca tive assim. Eu admiro muito quem tem, tá? Porque tem gente que consegue fazer dar certo. Mas eu vejo o seguinte, que a maior parte dos negócios, a pessoa fica ali insistindo, um negócio que não era bom. Para mim, um negócio que é bom, Julie, deixa eu falar uma coisa, ele acontece em uma semana. Eu consigo hoje criar um negócio de verdade, tá? Aliás, eu vou te falar, eu consigo criar um negócio hoje em um dia. Coisa de louco isso. Mas eu consigo rodar uma operação de manhã e chegar à noite já entendendo se aquele negócio serve, se ele vai dar bom,
ele vai crescer, qual a perspectiva, se vale a pena investir. Tem negócios que às vezes eu já criei negócios em um dia, de chegar no final do dia e falar, cara, isso aqui não quero, já vi que não é bem assim. Meu Deus, você dorme? Não durmo, é o que eu mais faço. Aliás, não faço tanto porque eu não tenho essa cultura, mas assim, o que eu mais faço hoje é ter tempo para mim. Mas por quê? Porque eu construí negócios dinâmicos, acertei com esses negócios dinâmicos que me deram tranquilidade na minha vida. Uhum. E é o Como que é o seu trabalho hoje? Porque você contou toda a sua história de como você começou. Como está hoje? Você é dono de empresas? Você é mentor? Conta pra gente, como que Tá. tá hoje? Bom, hoje, qual que é a minha vida hoje, né? Minha vida hoje, de novo, eu acho que eu fui moldando a minha vida dentro daquilo que eu queria. Então, a primeira coisa que eu imaginei era qualidade de vida. Poxa, eu tinha construído grandes coisas, sabia fazer dinheiro, sabia fazer grandes negócios. E aí eu mudei muito nos últimos anos. Então, eu saí nos últimos anos de ter 15 empresas, de ficar maluco. Você imagina, eu era dono de 15, eu já tive momentos de ser dono de 15 empresas, 15 negócios. E aí, claro que eu tinha sócios em alguns negócios, a maioria deles. E aí eu fui entendendo o que fazia sentido para mim e eu comecei a ver, falei, cara, eu quero ter mais tempo livre para poder fazer coisas que eu gosto, que é o meu momento agora. Eu tenho feito coisas que eu gosto, que eu jamais imaginei fazer, aliás, que eu sempre imaginei fazer, mas eu nunca tive tempo. Então, desde o ano passado, eu tomei uma decisão e eu abri mão de grandes negócios muito bons, inclusive, e cheguei a maioria que eu tinha sócio, falei, cara, me vê como você quer pagar a minha parte, o que você quer fazer, a melhor oportunidade na sua vida, porque eu realmente quero cuidar de mim e do meu tempo. Então, abri mão de muitos negócios no ano passado. Já teve meses que eu saí, em 2 meses eu saí de 3 ou 4 negócios de uma vez só. Chamar sócios e, mas não sei o que, eu não tenho dinheiro para. Cara, eu não perguntei se você tem dinheiro. Eu perguntei se você quer ficar com a parte, se isso faz sentido para você, porque é uma empresa. Faz sentido. Então vê como você quer pagar, em quanto tempo você quer pagar, do jeito que você quiser. Mas o negócio, cara, vale muito mais. Não tem problema. Fica tranquilo, tá tudo bem. E graças a Deus eu tive boas pessoas na caminhada que me ajudaram a construir outros negócios. Eu construí esses negócios com a minha visão, com as minhas estratégias, muitas vezes incubando até no meu ambiente. E aí eu decidi que eu queria ficar com aqueles negócios que eu fazia parte sozinho, que eu tomava a decisão sozinho. Então eu acabei ficando com 3 negócios, tá? E fazendo parte desses 3 negócios. E também dou consultoria para algumas empresas hoje, escolho a dedo também, não fico fazendo propaganda disso. Às vezes aparece aqui, eu vou identificar qual é o perfil da empresa e vou atender essas empresas. E esses negócios que eu tenho hoje, eles têm um time que eu construí ao longo desses últimos 15 anos, que eu confiava, e que eu coloquei esse time como diretor e que já eram diretores dessas empresas. E que hoje, o que eu faço hoje? Eu sou o cara que tô lá no bastidor, eu não tô nem no campo, eu não tô nem na linha ali do campo, como treinador. Eu tô lá da arquibancada, olhando o número, olhando as possibilidades e fazendo o que eu gosto por esses negócios. O que eu gosto? Eu gosto de comunicação. Então, eu sei o que dá para fazer uma empresa crescer, fazendo qual é o tráfego que precisa fazer, onde precisa fazer, qual a publicidade. Eu gosto também de treinar os times comerciais. Então, uma vez por semana, eu tenho um contato com o time comercial dessas empresas. Essas empresas são empresas que têm perspectiva, que estão crescendo, que não param de crescer, mas que eu continuo ali hoje mais como mentor desses meus gestores e mentores desses negócios do que no dia a dia da empresa. Hoje em dia, eu não estou no dia a dia de nenhum negócio. Para falar a verdade, só para você ter uma ideia, ontem eu cheguei no escritório, era 12:00 e saí, era 3 horas da tarde. Anteontem eu nem fui pro escritório. Rodrigo, mas você trabalha pouco? Não, eu fico 24 horas conectado na minha empresa. Mas fico 24 horas olhando os números, entendendo o que tá para fazer, na parte estratégica, buscando informação, aprendendo mais e também desfrutando tudo que eu consegui fazer nesses últimos 15 anos também e desfrutando tudo aquilo que eu quis fazer e nunca consegui fazer. Sim. Rodrigo, eu tenho uma curiosidade aqui, que eu já vou, inclusive, anotar aqui na minha cabeça, viu? Rodrigo, quais são as habilidades ou os pilares que um advogado
um empresário ele precisa ter para ele alcançar ali um sucesso no negócio, bons resultados? Se você pudesse elencar aí as principais habilidades, fala, não, o cara tem que ter isso, o cara tem que ter isso, porque esse Tá. aqui é o básico para ele dar certo. Eu acho que a primeira habilidade ele tem que saber se vender. Ele tem que saber vender o negócio dele. Seja ele, seja o produto, seja o serviço. Ah, Rodrigo, mas vender aonde? Aonde vem depois. Primeira coisa, você realmente precisa saber convencer as pessoas a comprarem o seu produto. Aonde? Se você vai levar toda essa história, toda essa maneira que você vende para a internet, né? Seja diferente do lugar onde você vai fazer tráfego, para uma rede social, são outras coisas que eu acho que vêm depois, mas que são totalmente importantes também. Hoje, o que um empreendedor precisa aprender é vender. E as pessoas falam muito de internet, né? E eu sou uma pessoa que eu tô há 15 anos na internet. Eu já rodei, sem brincadeira, Julie, eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu já rodei mais de 100 milhões de reais em tráfego. Mais de 100 milhões de reais em tráfego, tá? E aí você me pergunta, caramba, você rodou tudo isso e é o tráfego que mudou, fazer o tráfego? Não, era saber vender os meus produtos, saber vender, conhecer o público-alvo, conhecer as necessidades, conhecer como que eu ia contar a história, como que eu ia fazer um anúncio, como que eu ia passar a credibilidade daquilo, para depois levar aquilo para a internet. A internet hoje é só uma ferramenta, as pessoas falam de Google, as pessoas falam de rede social. Cara, é só o que você vai levar da comunicação daquele produto para adaptar para aquele ambiente, né? Você vai adaptar. Só que aquele ambiente tem muita coisa, tem muito lugar que já está te ensinando onde aperta o botão, como aperta, qual público. Agora, se você não souber vender, vender o seu produto, vender o seu negócio, vender a sua história, vender a sua marca, o resto não vai acontecer. Perfeito. Faz todo sentido. Uma vez, inclusive, uma pessoa falou para mim, um secretário de comunicação aqui de Maringá, o Lúcio Rosas, inclusive, gosto muito dele. E ele falou assim para mim, ele falou, Julie, você se vende muito bem. E eu, na época, eu não tinha entendido. Como assim eu me vendo muito bem? Ele falou, você se vende muito bem e agora faz sentido. É. Porque eu consigo fazer essa parte dessa comunicação, de estar ali no meu Instagram, gerar credibilidade, confiabilidade com as pessoas. E aí eu pergunto de você, Rodrigo, você acredita que a pessoa, ela faz naturalmente isso, e se ela não consegue fazer naturalmente, ela não consegue desenvolver? Por exemplo, eu me vendo bem naturalmente, mas e minha outra colega que não tem esse perfil natural, será que ela consegue desenvolver isso, essa habilidade de se vender? Ou é que não, aquela pessoa tem aquele tino empreendedor, nasceu com isso, se não nasceu já era. Não existe tino, não existe tino para nada. Existe desenvolvimento, existe treinamento, existe. Peraí, se eu entendi que isso é importante, eu preciso encontrar maneiras para poder me desenvolver. Claro que tem pessoas que vão ter que encontrar maneiras diferentes. Por exemplo, às vezes você. Eu preciso ir para uma rede social, preciso gravar um vídeo, né? Mas eu aqui gravando naturalmente, pegando uma câmera aqui, gravando, não vai dar certo. E com uma outra pessoa perguntando aquilo que você sabe responder, será que você melhora? E aí você vai melhorando. E num ambiente, né, eu gravar num outro ambiente, sair só de uma câmera estática, talvez nem ver que uma câmera tá gravando, gravar uma conversa. E aí você vai se desenvolvendo, você vai encontrando maneiras para poder se desenvolver. Para quê? Para você poder romper essa barreira que você tem de alguns aspectos. Agora, tudo é evolução, cara. Você pode pegar o melhor jogador de futebol do mundo, ele não nasceu com esse tino, ele desenvolveu, alguém ajudou ele a se desenvolver. Ou qualquer outro esportista, ou qualquer pessoa em qualquer área na vida. Agora, o que acontece? Que as pessoas, elas olham para elas e falam assim, mas elas se comparam muito. E esse é o grande problema. Quando você cria um horizonte de comparação, você não consegue fazer nada, porque você fala, eu só vou fazer porque se eu conseguir fazer exatamente igual essa pessoa vai fazer. Aí não olha para aquela pessoa que ela está fazendo, olha o seguinte, quanto tempo aquela pessoa está fazendo e quanto tempo você está fazendo. Caramba, você começou ontem e quer fazer exatamente igual aquela pessoa? Exatamente. E você falando aqui de buscar meios de gravação, porque, igual eu falei, eu mesmo, se liga a câmera que fala, tá gravando, você vai ter que falar, já me dá uma coisa. Agora, se já é um bate-papo, já é mais tranquilo. Inclusive, tem lá no Instagram a possibilidade de abrir a caixinha de perguntas.
e geram mais facilidade, porque daí é como se você estivesse conversando. É. Quando você, Rodrigo, você que já tem aí toda a sua bagagem, quando você vê um advogado, por exemplo, respondendo uma caixinha de pergunta, te passa ali uma certa credibilidade? Você acha que deveria buscar outros meios? O que Não, você acho que pensa? passa. Eu acho que. O que eu acho é o seguinte, tá? Tem que tomar cuidado, porque a gente tá entrando num ambiente que é. Quais são as perguntas que são feitas, e às vezes a pessoa não abre a caixinha porque não tem ninguém perguntando para ele. Cara, não tem ninguém. Gera a própria pergunta, gera a pergunta que as pessoas estão querendo saber, gera aquilo que você sabe, poxa, esse é um assunto aqui que eu domino e que eu posso responder, e alguém deve estar se fazendo essa pergunta para efetivamente. Então gera, não tem problema nenhum. É isso. Então, eu acho que pergunta, abrir caixinha, fazer outras pessoas perguntar. Hoje em dia tem isso, a pessoa faz uma pergunta aqui no fundo e você responde. Isso é muito legal. E principalmente o seguinte, tentar entender qual que é a dor das pessoas, né? O que você vai responder que vai fazer com que o maior número de pessoas possa se identificar, e fazendo o maior número de pessoas se identificar, fazendo o seu conteúdo e chegando no maior número de pessoas também. Legal. E sobre o Instagram, você tem o Instagram perfil pessoal e profissional, certo? Não, só tem um só. Nunca Os dois, um Instagram, os dois. É. Então o meu também é profissional e pessoal ao mesmo tempo, o Instagram. Você sugere que é bacana ter isso pra gente conseguir gerar uma conexão do nosso dia a dia, igual nós estávamos conversando? Porque às vezes tem um Instagram lá profissional, mas a pessoa só posta profissão. Parece que não gera certo engajamento. Julie, eu sei de trás pra frente tudo que você tem que fazer pra gerar engajamento no Instagram. Conta tá? pra nós, por favor. Não, as métricas, né, então, o que faz o Instagram? Na verdade é o seguinte, qualquer rede social, tá? Qualquer ambiente, né, você precisa entender uma coisa, o seguinte, que você precisa prender a pessoa ali pelo maior tempo possível. Então, cada ferramenta tem uma maneira de prender. O Instagram tem várias, né? E aí o algoritmo lá, ele tá entendendo aquilo para poder... Eu falo, peraí, eu tô prendendo mais... Porque qual é o objetivo? Na verdade é o seguinte, vamos começar ao contrário. Qual que é o objetivo do Mark Zuckerberg? Fazer com que as pessoas não saiam do Instagram. Se as pessoas não vão sair do Instagram, ele precisa valorizar aquelas pessoas que prendem as pessoas naquele ambiente. Então, quando a gente fala de Instagram e qualquer outra rede social, a gente precisa identificar o que vai ter aqui que vai prender uma outra pessoa. Então, você tem um vídeo ou uma foto, né? Então, às vezes, se você tem mais de uma imagem, a pessoa está passando lá para o lado, possivelmente ela vai ficar mais tempo. Se você tem um bom texto que prendeu aquela pessoa, ela vai ficar mais tempo. E o algoritmo está entendendo quanto tempo as pessoas estão ficando. Então, são muitas coisas. Então, os primeiros 3 segundos, o que você vai despertar, o que você vai gerar de curiosidade numa mensagem final para aquela pessoa, né? Poxa, essa pessoa vai ficar no todo o meu vídeo porque eu vou entregar alguma coisa muito de valor no final, e eu já deixei claro isso para ela aqui. Então ela vai acompanhar o vídeo. A mesma coisa num texto, um texto bem feito que vai conectar e vai prender a pessoa. Ao mesmo tempo, nos botões de interação, que é curtida, que é o salvamento, que é o enviar. Cada dia mais, né, o algoritmo vai se transformando, vai se comportando de algum jeito. Agora, o que é o grande negócio? É a novela, né? A novela. O que é a novela? Ninguém assiste a novela, né? Aliás, ninguém assiste a novela ou o comercial da novela, porque só assiste o comercial da novela quem fica entretido com a novela e fica esperando o próximo capítulo. Então não adianta, você precisa prender as pessoas e fazer o comercial na hora certa. O comercial é 1/10 do negócio e os outros 90% é o conteúdo. Agora eu vou te falar bem a verdade, no meu momento eu tô cagando pra rede social. Eu não vejo a hora de desativar minha rede social. Você me perguntar por que eu não desativei? Porque eu ainda gero muito negócio, mas eu encontrei nos meus negócios maneiras que independem do Rodrigo. E de verdade, hoje em dia eu tenho 300 e poucos mil seguidores, investi muito em tráfego para chegar nesse momento, foi importante na minha jornada, mas hoje eu tô cagando, porque hoje de verdade, eu não quero que os meus negócios se tornem dependentes da minha imagem. Eu quero que os negócios se tornem dependentes por uma dor, por uma marca forte.
E até porque eu tô numa outra fase da vida. Aí tem gente, pode ser que daqui a pouco eu vou voltar. O mais importante é você saber dominar. Ah, Rodrigo, agora você precisa voltar que você vai vender um outro produto, vai ter que criar uma rede social do zero. Pode ter certeza que eu vou entender o que, que aquela rede social precisa, vou entender qual é o objetivo daquela rede social, e você precisa entender qual é o objetivo do cara que criou aquilo lá por trás, e normalmente prender a sua atenção, para poder fazer o melhor, para poder prender a atenção e alcançar o maior número de visualização. Mas esse é o meu momento, né? Então, assim, claro que você veio me entrevistar, eu tô contando tudo, tô contando até o meu momento. Meu momento tô ensinando aqui como faz. Mas de verdade, eu tô com um saco pra fazer isso aqui que você não tem ideia. Pretendo chegar um dia no nível do E Rodrigo. vou te falar, isso aqui me dá muito dinheiro ainda. E eu tô abrindo mão de muito dinheiro pra poder numa fase diferente. Ah, poxa, eu não quero gerar engajamento, pessoa. Eu, na verdade, tô numa fase seguinte, eu quero passar despercebido. É sério. Que ótimo, um dia eu vou chegar no nível do Rodrigo. Obrigada, viu, Rodrigo, aí pela sua contribuição. E é bom você falar do seu momento, porque é o seu momento. É. E aí entra também a questão do autoconhecimento, porque é o seu momento, né? Eu já tô num momento diferente. Hoje eu não tenho escritório físico, então meu escritório é o digital. Então eu não consigo Sim. fechar as portas dele. E é muito bacana você falar isso, porque a pessoa tem que analisar qual é o momento que ela está. Essa questão do Não, autoconhecimento. na verdade é o seguinte, esse momento eu passei por ele, foi super importante. Eu consolidei, eu criei negócio, eu ganhei dinheiro, mas eu tô num momento agora de poder desfrutar tudo que eu fiz. E talvez daqui 1, 2 anos, 3 anos, eu tenha que voltar mais forte ainda. Tenho que entender, eu não tô preocupado com isso, né? Mas eu tô preocupado em poder desfrutar o momento que eu sempre quis chegar e poder ter tranquilidade para poder fazer as minhas coisas. Então, por exemplo, cara, daqui mês que vem eu faço uma viagem que eu vou ficar 15 dias sem celular. Porque onde eu Nossa. vou não tem sinal, não tem como alcançar. Só satelital pega telefone. Então, você imagina, como que eu vou construir esse momento na rede? Então, assim, eu tô nessa fase, é uma fase diferente, mas é uma fase do Rodrigo, e Sim. que pode voltar todo momento. Agora, pô, tô começando, cara, a usar isso aqui, pelo amor de Deus, não entra nessa fase, nessa minha onda, porque essa minha onda é de alguém que já conquistou, tá feliz com o que conquistou, tá super bem e que poderia até tá acelerando mais. Mas eu também encontrei caminhos para me desvincular dos meus negócios, fazer os negócios também crescerem sem a minha própria autoridade. Sim, Rodrigo, uma última pergunta para você. Então, nós como advogados, por exemplo, eu advogada, não é perca de tempo ali estudar sobre marketing, porque eu fico revezando. Então, eu estudo ali os casos jurídicos, faço doutorado, só que eu sempre tenho o meu horário que eu fico buscando o conhecimento mesmo, igual você falou, das estratégias, para estar ali sabendo, né? Então, não é perca de tempo. Claro que não, né? Se essa aqui é a maior ferramenta hoje para você comunicar o que você faz. E cada dia mais, Julie, as empresas vão estar muito conectadas aos gestores. Então, por exemplo, se você vê o presidente das maiores instituições financeiras estão aqui hoje, né? Você pega lá do BTG Pactual, cara, o Roberto Salluti lá, que é presidente, tá aqui, cara, gerando conteúdo, falando. Por quê? Porque é necessidade. Porque os negócios estão virando as pessoas estão virando a conexão. Você vê os principais negócios, você vê grandes influencers que construíram grandes marcas porque eram grandes influencers, né? Eu vi aquela menina que é a Boca Rosa, é isso? Isso. Cara, construiu uma marca, né, famosíssima aí, ganhando dinheiro, depois vendeu e tem... Bom, tem 1 milhão de histórias. Então, assim, não dá para você desperdiçar. Agora, buscar conhecimento é 24 horas, cara, em tudo que você faz. Eu acho que eu só posso fazer o que eu faço hoje, por exemplo, esses dias que correr uma maratona. Cara, meu celular era só vídeo de maratonista, porque eu queria saber o que esses caras faziam para poder me dar melhor, para poder completar essa prova, para poder fazer. Então, tudo que você for fazer, se você quer encurtar o caminho, você tem que buscar conhecimento. Perfeito, perfeito. Rodrigo, antes de nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo,
Eu vou chamar um quadro que é da doutora Camila Muniz. E eu já quero que você vai pensando aí, enquanto a gente assiste o quadro, qual a mensagem que você vai deixar para nós, advogados empresários. A gente não esquecer que Legal. nós somos Vamos deixar. empreendedores. Deixa. Eu vou chamar o quadro. Hoje eu quero falar com você sobre coragem. Sim, coragem. Coragem de ser você mesma. Sabia que quando você se esforça para ser você mesmo, você passa a pertencer a si mesmo. Você passa a tomar o controle da situação. E não é isso que você quer? Ter o controle? Controlar as situações? Tomar decisões que não te tirem do controle? Tenho certeza que é isso que você quer. Mas para isso você precisa de coragem. Mas existem várias formas de coragem, sabia? Sabia que coragem é aquela pessoa, ter coragem é você poder falar o que você pensa. Sabe aquela pessoa que levanta a mão no meio de inúmeras, no meio de uma multidão e ela tem a coragem de dizer: não, eu não concordo. Eu penso diferente. Eu sou diferente. Eu respeito a tua opinião. Eu respeito o que você pensa. Mas eu penso diferente. Eu sou diferente. Eu não quero isso. Eu quero algo diferente. Porque eu não preciso ser igual a você. Eu não preciso ser igual a todo mundo. E é nisso que está a minha força. E é nisso que está a sua força. A sua força, o seu empoderamento. É ser você mesmo. O seu empoderamento está em você pertencer a si mesmo. Você não pertence a ninguém. Ah, mas o outro vai falar de você. O que o outro pensa de mim. O que o outro fala de mim. O que o outro pensa de você é o que ele pensa. O que o outro fala de você é o que ele fala. Se trata muitas vezes muito mais dele do que de você. Já parou para pensar nisso? Então, seja você. Tenha a coragem de assumir quem você é. Mas você não sabe quem é? Então, tenha a coragem de iniciar uma jornada de descoberta, de descobrir o que você gosta, de descobrir o que você quer fazer, de descobrir quem você é verdadeiramente, de se reconectar com a sua essência. E aí, sabe o que vai acontecer? Isso vai refletir em todo o resto. Isso vai refletir na sua vida profissional. Isso vai refletir na sua família. Isso vai refletir no teu emocional. Isso vai refletir na tua relação com teus filhos. Isso vai refletir na relação com teus clientes, com os teus amigos. Isso vai refletir na tua relação com Deus. Que talvez seja isso. Qual área da sua vida que você está precisando olhar de frente e se reconciliar? O caminho para isso é você se olhar no espelho. É você se reconciliar primeiro com você mesmo. Quando você conseguir fazer isso, quando você tiver a coragem de se olhar no espelho, de se ver quem você é, você vai conseguir descobrir com quem você precisa se reconectar também. E com isso, você vai se apaixonar por tudo à sua volta. Eu te desafio. Você tem coragem? Voltamos! E a doutora Camila sempre com conteúdos excelentes aqui para nós. Mas vamos finalizar o bate-papo aqui com o Rodrigo. Foi muito bom. Por mim, eu continuaria aqui nessa mentoria particular por horas, mas o Rodrigo tem compromissos, claro. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje. Tá bom. Primeiro eu que agradeço. Sempre é bom bater esse papo, uma oportunidade de responder aí muita coisa que as pessoas têm curiosidade. E, cara, a mensagem que eu tenho para deixar é
que cada um corra atrás dos seus sonhos, invista em educação, aprender não é desperdício de tempo. Se o pouco que eu tenho hoje, e que é muito para muitas pessoas, né, mas talvez pouco, porque eu sei que eu ainda vou conquistar muito mais, foi através da informação. E a informação tá aí, cara. Você pega ela pro que você quiser, né? Você corre atrás. Agora, se você perder tempo só com informação que não vai te agregar nada, né? Só com piadinha, só com coisa que não tá... Possivelmente você vai desperdiçar um tempo na sua vida que poderia ser produtivo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que vai se dar melhor na vida quem souber mais, indiferente do que você for fazer. Se quer ser advogado, cara, busca as melhores pessoas, busca as melhores referências, vai buscar informação com elas, vai buscar informação que elas estão compartilhando, porque isso vai te ajudar a encurtar o seu caminho. Alguém já viveu o que você quer viver. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo. Então vamos finalizar o nosso bate-papo de hoje. Te esperamos então no próximo Pode Julgar. Ai.